Boa noite, pessoal. Eu me chamo Geilson Francis e nós vamos agora começar uma dica muito importante para a prova de concurso, que é falar a respeito da omissão, crime omissivo, né? Nós temos pelo menos duas formas de omissão que nós vamos aprender a partir desse momento e você vai com certeza aprender e nunca mais errar em sua prova. Então vamos para a dica? Vamos lá para a dica. Vamos dar aí continuidade ao nosso direito penal em minutos. E dessa vez falando sobre o crime omissivo, tá? E para nós falarmos sobre o crime omissivo, eu queria aqui desde já ver com vocês, aí de acordo com o que está na sua tela, o artigo 13 do Código Penal, a partir do parágrafo 2º, né, que vai falar sobre a omissão. E eu espero que você possa aí nos acompanhar a partir desse momento, dica de concurso para a sua provinha. Então vamos lá. Parágrafo 2º diz o seguinte, ó, omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Não se criminaliza uma conduta omissiva, desde que ela seja penalmente relevante, né? No caso, quando o omitente ele se obriga juridicamente de evitar o resultado. É o que diz aqui o parágrafo 2º. Mas, em regra, não se pune omissão, só comissão, certo? Em regra, não se pune omissão. Mas o parágrafo 2º diz, se por acaso a sua omissão for penalmente relevante, ou seja, se você estava juridicamente obrigado a evitar qualquer tipo de resultado e você não evita, você estará passivo de ser criminalizado por essa conduta. Tá? Então, o que é que diz aí? Ó? O dever de agir, continuando o parágrafo 2º, o dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Um exemplo que nós podemos citar é o pai em relação ao filho, né? A mãe em relação ao filho, um parente em relação ao filho, enfim, em relação à criança, estão sob obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância. A linha B diz, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, no caso da babá em relação à criança, né? Ou então, se por acaso, por exemplo, olha aqui para você ver como é interessante. Se por acaso você tem um filho, você diz para a vizinha, vizinha, por favor, fica com a meu filho enquanto eu vou aqui no supermercado. Esse período em que a vizinha vai ficar com seu filho, ela está responsável por aquela criança. E se por acaso houver alguma coisa que aconteça com aquela criança e aconteça por irresponsabilidade daquela vizinha que ficou responsável de cuidar do seu filho, de estar com seu filho, ela vai responder por essa omissão, caso ela se omita, né, de agir em determinada ocasião, no caso da criança. A linha C diz o seguinte, ó, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui nós estamos diante de um exemplo que eu posso citar, é do nadador, um exímio nadador que chama outra pessoa que ele tem conhecimento de que a outra pessoa não sabe nadar, chama para nadar. E aí, na hora do afogamento, se ele tem o conhecimento de que aquela pessoa realmente não sabia nadar, aí ele chama para o fundo, dentro da piscina, e aquela pessoa começa a se afogar, ele está juridicamente incumbido de não deixar que aquele afogamento aconteça. Por quê? Porque a linha C diz o seguinte, ó, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, tá? Então, se acontecer alguma conduta omissiva, a pessoa deixar de fazer alguma coisa nessa situação do parágrafo 2º do artigo 13 do nosso Código Penal, nós estamos diante da omissão imprópria ou pura, como diz aí, como está aí nesse slide, para que você possa observar. Crimes impuros ou impróprios. Diz aí, ó, o tipo penal descreve uma conduta positiva, é dizer, uma ação. Então, o tipo penal diz uma ação, porém o sujeito ele responde pelo crime porque estava juridicamente obrigado de impedir a ocorrência do resultado, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º. E mesmo ele podendo fazer, ou seja, também tem que ter essa possibilidade de fazer, né? De evitar o resultado. Mesmo ele podendo fazer, ele se omite. Ele não pratica, né? Ele não reverte a situação. Ele simplesmente se omite daquela situação para que aquela situação ocorra. Então, se ele podendo fazer, ele se omite, estará praticando um crime
omissivo, impróprio ou impuro ou comissivo por omissão, tá? Ou comissivo por omissão. E citando os exemplos aqui que eu já citei antes, né? Dever legal de posição legal, mãe em relação ao filho. Dever de garantidor garante a babá em relação à criança. E ingerência da norma, nadador que indo à praia chama uma pessoa que não sabe nadar também para nadar. Então nós estamos diante de um crime impróprio, impuro ou comissivo por omissão. Não erra essa questão, tá bom? Mas nós temos um outro crime também omissivo, chamado de crime omissivo próprio ou puro. Como diz o slide aí, são aqueles em que o próprio tipo penal descreve uma conduta omissiva. O próprio tipo penal. Nós temos um exemplo aqui do artigo 135, que é o crime de omissão de socorro. Diz o seguinte, ó, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal a criança abandonada, extraviada ou pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, se você deixou de prestar assistência, se você não agiu naquela situação, você deixou de prestar, você está praticando um crime omissivo próprio ou puro. Por quê? Porque o tipo penal descreve a própria conduta omissiva. Então, toda vez que você vê um tipo penal dizendo deixar de prestar assistência, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, você estará diante de um crime próprio ou puro, tá bom? Então, esses são os dois crimes omissivos, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa passar também no próximo concurso, tá? Espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser.